Fala galera, Mundo Gonzo no ar, eu sou Cassiano Pinheiro e se você chegou aqui é porque você gosta de quadrinhos, cultura pop, action figures e muito mais. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante pro colecionismo, sabe o que é? Olha só, a gente vai falar hoje de catalogar o seu material, a sua coleção. Eu sou uma vergonha, eu devo reconhecer que eu não faço isso. E daí me causa alguns problemas que pode causar problemas para você também, que é o seguinte: você pode ter o quadrinho e comprar ele duplicata. Isso é horrível. Se você tivesse tudo catalogado, você não faria isso? Pior, você pode deixar de comprar um quadrinho porque na sua cabeça você acha que você já tem aquele quadrinho. Isso acontece demais comigo. Na verdade, as duas coisas acontecem demais comigo. Tanto de eu comprar quadrinho que eu já tenho na coleção, quanto eu deixar de comprar um quadrinho porque eu falo, não, isso já está na minha coleção. Eu vou contar um caso recente, antes de mostrar mais coisas aqui, que é a coleção Savage Dragon, da editora Abril. Eu tive esses quadrinhos. Tive. O verbo não tenho mais, porque eu tive uma infiltração em casa e eu perdi. Mas na minha cabeça, eu continuava achando que tinha esse quadrinho. E daí apareceu a coleção completa do Savage Dragon numa loja, né? Completinha. Todas as edições, a minissérie, mais a mensal da editora Abril, e eu não comprei. Porque na minha cabeça eu já tinha aquilo. Quando eu dei por mim, né, que eu tinha perdido essa oportunidade, estava com um preço muito bom, aí bateu o desespero. Eu falei, cara, que besteira que eu fiz, porque eu não tenho as coisas anotadas. Eu prometi para mim, irei anotar. Eu prometi e nunca fiz. Então não cometa esse erro. Não faça como eu fiz, de não ter a sua coleção catalogada. Deixa catalogada, bonitinha, e aí você vai querer comprar, ver alguma revista e tal, cara, a nossa mente falha, isso é normal. Você vai ver aquela promoção e fala, olha só, peraí, vou comprar esse quadrinho. E aí sim, você vai se dar bem, você vai pegar promoções, vai achar aquele momento certo de um quadrinho barato em alguma loja. Mas essa semana teve uma coisa boa nisso tudo, né? Se é que dá para tirar alguma coisa boa. Fui arrumar minha coleção, deveria catalogar, não cataloguei, só arrumei. E daí, olha só como são as coisas. Eu arrumei a coleção, cara, e no meio das coisas eu achei uns quadrinhos importados. Vocês sabem que quadrinhos importados eu compro na Baú das HQs, né? Inclusive, se você quiser comprar quadrinho importado na Baú das HQs, uma das melhores lojas de quadrinhos importados do Brasil, você já recebe em casa tudo bonitinho, né? É só entrar em www.baudashqs.com.br. E daí, meu amigo, lá vai ter uma seleção de quadrinhos maravilhosos em estoque. E esses quadrinhos em estoque tem desconto do Mundo Gonzo. É só usar o cupom MundoGonzo10 que você pode comprar lá com eles. Então, isso quadrinhos de estoque. As pré-vendas não. As pré-vendas já tem desconto, né? Quando você compra na pré-venda. Então não tem o cupom. Mas olha só. Essa semana arrumando, olha o que eu achei. Olha o que eu achei na coleção, quando eu tinha a menor noção que eu tinha, né? Vamos começar aqui, ó, com The Incredible Hulk. E eu mostrei aqui alguns dias atrás o boneco do Hulk que eu recebi, né? Da Jimmy Maníacos, muito obrigado. Eu achei essas edições aqui, ó, The Incredible Hulk, número 384, fase do Dale Cal desenhando, né? Com roteiros do Peter David. Isso aqui é maravilhoso. Formato americano, um ótimo estado, a revista. E eu, cara, sabe Deus por quê? Eu não tava com isso. Olha aqui. Ó. Olha que linda essa página aqui. O Desafio Infinito, sabe? Essa época aqui. Né? Era a época do crossover do Desafio Infinito. E daí o Hulk nessa edição aqui, o Thanos transforma ele num Hulkzinho menor do que um rato. Olha lá essa página maravilhosa do Dale Cal, que é um artista que eu gosto muito, que anda assumido. E é muito legal. Achei, ó, 384 essa edição. A 387, uma edição com roteiro Peter David muito forte. A história se passa em Israel e é muito forte.
Olha só essa página aqui, ó. Essa página inicial dele, Cal. Isso daqui, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é puro suco da década de 90. Cara, ele desenhava muito. E é engraçado que aqui nessa edição, o papel jornal dessa época deu uma mudada, então tava mais grossinho e tal. A revista até, apesar de ter mesmo nas páginas, você segurando elas, você vê como essa daqui é mais pesada. E assim, não sabia que tinha, tenho. Aí tem que colocar agora no boardzinho, guardar. Vou até reler essas edições aqui, que são bem legais mesmo. Eu adoro o Peter David do Dale Cowan. Inclusive eu tenho o Omnibus, né, que foi a forma de eu conseguir essa coleção completa em português. E olha só que legal, esse ano, nessas de achar coisas, nesse ano a CCXP vai receber, se tudo der certo, D.M. DeMatteis no final do ano. CCXP 2025, muita gente boa vem por aí. E olha o que eu achei aqui, que já bom, que já leva para ele autografar. Aqui, ó. Justice League International, a liguinha de M. DeMatteis, cara. Olha que loucura. Estava aí na minha coleção e eu não tinha a menor noção que ela estava na minha coleção, né? Aqui, ó, tem desenho do Maguire e Kate Giffen fazendo plot também. Então, cara, isso aqui estava na minha coleção, perdido lá, e eu não tinha a menor ideia. O que eu vou fazer? Levar para o DM, nosso querido DM, autografar. Não só essa, porque também tinha lá, e daí é uma loucura. Como é que eu não sabia que tinha isso, cara? Olha aqui, ó. Web of Spider-Man, número 32. Essa daqui é a quarta página, sabe? Quarta página. Essa daqui é a quarta parte. Quarta página foi ótimo. Essa daqui é a quarta parte da história A Última Caçada de Kraven. Ou Kraven. Você escolhe. Estamos falando em inglês, então é Kraven, né? E aí, cara, olha só que sensacional. Eu não sabia que eu tinha isso aqui, ó. Aí, ó. Parte 4, Resurrection, né? E é engraçado que essa época que não se chamava A Última Caçada de Kraven, a revista, porque era uma história em 6 partes de Web of Spider-Man. Então, não se pensou, A Última Caçada de Kraven eu não virou depois. Olha que legal, cara. Olha que maneiro. Isso daqui é sensacional, original. E daí o que eu vou fazer? Eu vou levar para o nosso querido GM. Desenhos do Mike Zeck, né, cara? Desenhos do Mike Zeck, cara que desenhou também a Primeira Guerra Secretas. Então, isso aqui é sensacional. Web of Spider-Man, número 32, A Última Caçada de Kraven. Cara, e isso tudo aqui, ó, eu vou colocar agora, vou ter que guardar no board que vende também na baú das HQs, entendeu? Saquinhos, ó. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar tudo isso em board, guardar bonitinho, né? Essas duas do Hulk não vai ter ninguém para autografar, porque infelizmente perdemos Peter David e Dale Cowan, não sei por onde anda, mas vem D.M. DeMatteis, então, ó, tem a assinatura dele aqui, ó, uma original do Homem-Aranha, assim, na Web of Spider-Man 34, eu falei 32, tô ficando até maluco, 32, e na Justice League, né, número International, número 7, o 7 custava $1,25, $1,25, então, gente, a dica de hoje é: vá catalogar os seus quadrinhos. Não faça como eu, que sou um relapso e acabo encontrando coisas. Ainda bem que eu nunca pensei que estivesse. Tenho. Olha que loucura. Isso pode estar acontecendo com você, hein? Se você não arruma a sua coleção, isso pode estar acontecendo com você. Então arrume a sua coleção. Valeu? A gente se esbarra por este mundo. Até a próxima. Se você chegou aqui até agora, deixa aquele like. Me responda. Você é assim como eu, relapso com o seu quadrinho? Você não guarda os seus quadrinhos? Ou melhor, você guarda os seus quadrinhos, mas não faz uma catalogada do que você tem? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. E se quiser ajudar o canal, olha, é só comprar nesse link da Amazon aqui também, que tem aquela porcentagem marota, e não precisa comprar quadrinhos lá não. Compra quadrinhos na sua loja preferida. É isso. Mas pode comprar outras coisas lá, nessas promoções malucas que tem na Amazon. Usa o link aqui que você ajuda demais o canal, demais mesmo. Valeu? Agora sim, a gente se esbarra para este mundo. Até a próxima.
Fui!